Saudamos a todos nessa manhã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. Para nós é uma está aqui nessa manhã, né? Fazendo parte hoje da igreja do Senhor, aonde, né? O povo do Senhor tem sido abençoado, aonde vidas também estão sendo abençoadas em casa, né? Passageiros, cada um tem sido abençoado nessa hora, né? Também através dos benditos de oração. E nessa hora o Senhor é um momento especial, onde ouvimos ao Senhor falar ao meu coração, onde iremos ouvir o Senhor falar aos vossos corações também. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25. Já tinha o texto, a parábola das 10 virgens. Glória a Jesus. Vamos ler apenas um versículo, né? Já tinha o versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem esposo. Dai-lhe ao encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor revelada no momento em que o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos ali, através de parábolas. Ou seja, parábola significa um ensinamento, significa, né, uma alegoria, ou seja, uma ilustração do assunto a qual o Senhor Jesus estava tratando com os seus discípulos também. Falando sobre fé, o Senhor Jesus falava sobre esperança, falava sobre, né, acerca da salvação através de parábola também. E aqui não era diferente, ele estava falando através de parábola, mas um assunto muito especial. Tratava-se do futuro da igreja do Senhor, tratava-se do assunto do futuro da humanidade. E o Senhor Jesus disse que havia 10 virgens, né? 5 eram prudentes e 5 eram loucas, ou seja, 5 eram inconsequentes. E elas compraram, né, então as 3 também. E um dia ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, dai-lhe o encontro. Então, as virgens prudentes, elas tinham levado azeite consigo para poder colocar nas suas lamparinas. Estavam com as suas lamparinas preparadas. Mas as inconsequentes, elas estavam sem o azeite também na hora. Então, elas saíram e pediram para as suas colegas: dai-vos de vosso azeite. E as prudentes disseram: não é o caso que falte a mim e a vocês também, mas antes vocês têm que ir ao que vende azeite, vocês têm que se preparar, vocês têm que colocar azeite na sua lamparina também. Então, as 5 que eram inconsequentes foram em busca do azeite, foram atrás de quem vendia o azeite também. Então, a palavra do Senhor que veio o esposo, e as 5 virgens prudentes que estavam preparadas saíram ao encontro do esposo e entraram para a boda. Aleluia! E logo depois de um espaço de tempo, apareceu as inconsequentes também, batendo na porta. Abre-nos, Senhor! Abre-nos! E o Senhor disse, literalmente, eu não os conheço. Sabe o que isso quer dizer, querido? É o fato daquelas pessoas que realmente ouvem falar de Jesus, estão compartilhando o Evangelho também, estão temerosos, né? Gostam dos louvores, gostam da oração também, mas ainda não tiveram encontro pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A igreja não está aqui, pega a anunciando o nome dele, a palavra de fé, a palavra de esperança, anunciando a você, a promessa de que o Senhor pega aleluia! Você também nesse ponto, querido, mas que você nessa manhã possa fazer igual as virgens prudentes. Buscar o azeite para a sua vida, você possa se preparar, você possa, nessa manhã, ter um encontro com Deus, com sua vida. Aquelas virgens, elas tinham um compromisso com o Senhor, prepararam a sua vida. Não é verdade? Então, quando chegou a hora, quando ouviram o clamor à meia-noite, nós sabemos que a meia-noite está muito escura, é um lugar que é muito vago, não há quase movimento. E elas precisavam das suas lamparinas, porque estavam escuros. Como eles iriam, então, enquanto com o esposo, né, simbolicamente falando, sem o azeite, como eles iriam achar os caminhos da boca sem o azeite que é a sua lamparina? As prudentes tinham a sua lamparina acesa, ela tinha preparado para o encontro, mas as inconsequentes não tinham. Ficaram esmurrando, batendo na porta, ficaram desesperados. Isso iria acontecer com a humanidade nesse dia. O Senhor Jesus prometeu voltar para buscar sua igreja. Aleluia! Glória a Deus! Essa promessa, querido, vem se estendendo até o nosso dia de hoje. Quando o Senhor Jesus, né, ressuscitou e
teve um encontro com os seus discípulos, falando acerca do futuro da igreja também, e ele disse que um dia ele voltaria. Aleluia. Mas ele não deixaria os seus filhos órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo, o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo iria enviar eles, o Espírito Santo iria consolar, o Espírito Santo iria estar junto com a igreja. E esse mesmo Espírito Santo, querido, que o Senhor Jesus um dia prometeu estar com a igreja, está hoje aqui nessa manhã. Glória a Deus. Tudo está aqui, simbolizado na pessoa do Espírito Santo, está em nosso meio. E ele está falando ao seu coração nessa manhã, querido. E naquele grande dia, naquele grande evento, quando o Senhor Jesus voltar à terra, muitos estarão andando de um lado, muitos estarão andando para o outro, muitos estarão batendo nas portas. Mas a igreja já estará, né, subindo ao céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa promessa estende a você também. O Senhor Jesus, ele te ama. É necessário que você venha deixar o Senhor Jesus morar no seu coração. É necessário que você deixa o Senhor Jesus tomar Jesus na sua vida. Como você é palavra do Senhor, é ter um encontro pessoal com Ele. Porque Ele te ama. Ele não desistiu de você. Assim conforme Ele não desistiu de todas as virgens ali. Ele amava as prudentes e eles amavam as inconsequentes também. Mas as inconsequentes não tiveram tempo para preparar, né? Achando que de repente o esposo iria demorar. Todas aconteceram por certo tempo. Mas as prudentes, quando ouviram a voz do esposo, acordaram e entraram para as bodas. Aleluia! Mas as inconsequentes, sem um azeite. As inconsequentes, sem estar preparadas para o encontro com o Senhor Jesus, ficaram no meio do caminho. Aleluia! Nessa manhã, querido, você possa somente ter uma reflexão. E vou trazer uma ilustração rapidamente. Isso nos faz lembrar, aleluia, também, uma certa cidade. Havia um homem que havia saqueado toda a cidade também. E toda aquela população estava se preparando. Quando o homem avisava que ia saquear aquela cidade, toda a população se preparava.